E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Pedro Alvim, produtor do programa Mais Caminhos, e uma das minhas principais funções é justamente encontrar boas histórias que surpreendam, que emocionem e que acabem virando boas reportagens para o nosso programa. Mas dessa vez eu tive um desafio bem especial, viu? Sem bairrismo nenhum, mas eu sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, e aí, como o programa ia ser de lá, a gente tinha que encontrar boas histórias que ainda o programa não tivesse mostrado e também boas histórias que até eu mesmo não conhecesse. Eu tinha que ir atrás desses bons personagens. E aí surgiu a ideia, como estamos em março, por que não fazer um programa temático sobre protagonismo feminino? Mas antes disso a gente tinha que fazer uma abertura especial. E aí eu lembrei de um fato muito curioso sobre Santa Bárbara do Oeste. Lá, gente, foi criado o primeiro carro de passeio fabricado em série no Brasil, o Romizeta, isso há 70 anos atrás. E aí então pensei, por que não colocar as duas apresentadoras andando no Romizeta para fazer a abertura do programa, para dar boa tarde ali e explicar o que vai ter naquele episódio daquele sábado. Mas olha só, foi um verdadeiro desafio encontrar esse Romizeta. Isso porque, gente, a maioria dos colecionadores ali que ainda tem o carro trata ele com um verdadeiro carinho, viu? E não empresta assim pra qualquer coisa não, tem que conversar bastante, explicar o que vai ser feito, porque eles são verdadeiros colecionadores, né? E o carro é uma relíquia, não coloca na rua assim todos os dias, às vezes nem toma um sol. Bom, aí conversei com vários colecionadores, depois de várias tentativas encontrei o Fernando, que topou participar com a gente e emprestar o carro dele aí pra Tati e a Edi embarcarem então e fazer essa abertura especial. E aí, com a abertura resolvida, fomos para a parte das reportagens. A primeira delas foi sobre o teatro Lambe Lambe, uma modalidade de teatro de sombras bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E pasmem, foi criado também por uma mulher, gente. Olha só que coincidência, uma mulher baiana super pioneira aí dentro da arte e da cultura. Então a gente trouxe essa matéria para dentro do programa para falar um pouquinho sobre quem criou e como que é feito o Teatro de Sombras Lambe Lambe. E claro que também fizemos uma reportagem sobre Margarida da Graça Martins, uma das primeiras e únicas mulheres a fundar uma cidade, um município aqui na nossa região. Não é muito legal isso? E ainda mostramos o trabalho de uma artesã que foi para Santa Bárbara do Oeste, foi morar lá, né? Ela veio do Tocantins e ganha a vida fazendo artesanatos de capim dourado. Algo também que não é tão comum de encontrar por aí, não é mesmo? E olha só, a senhora é uma figura, gente, muito bacana ficou essa matéria, essa reportagem, viu? Bom, eu já tava achando as pautas do programa muito bacanas. E aí chegou a hora de produzir o último VT. VT é como a gente chama as matérias, as reportagens aqui no mundo da televisão. E olha, aconteceu uma coisa que não acontece com tanta frequência aqui, viu gente? Mas eu me emocionei na pré-entrevista, quando eu tava produzindo a última pauta do programa. A gente tá acostumado a contar histórias emocionantes, né? Histórias bonitas aí, de vidas que inspiram. Mas essa foi um pouquinho diferente. Porque quando eu liguei, gente, eu mergulhei tanto naquela história. E de repente, do outro lado da ligação, aqui, direto da IPTV, eu já tava bem emocionado, viu? Já imaginando como que ia ficar essa matéria. A história era a seguinte, uma professora, né, que foi contratada para dar aula para um aluno que passa por distrofia muscular. Bom, e ele tinha o sonho de escrever um livro. E o que a professora fez? Ela teve a iniciativa de ajudar ele. E ela contou na ligação, né, com todo carinho ali, emocionada também, que ela foi às mãos dele. E se vocês vissem, gente, o carinho que essa professora sente pelo aluno, incentiva ele a realizar esse sonho, sério, só pelo telefone eu já tava imaginando o quão bonito ia ficar e como a gente ia, né, valorizar essa iniciativa dela e contar um pouquinho da história dela, desse protagonismo e da iniciativa que essa mulher barbarense teve. Para terminar a produção dessa pauta com chave de ouro, a professora falou uma coisa que me marcou muito, viu? Ela disse, olha Pedro, mesmo que não vá rolar a reportagem, né, porque naquela parte eu ainda estava produzindo, mesmo que vocês não venham gravar, eu aconselho que você e toda a equipe venham conhecer o Nicolas, o garoto que escreveu o livro, porque vocês vão sair de lá transformados. É uma real lição de vida. E aquilo me marcou demais, viu? Eu já estava emocionado com todas as histórias, feliz com todas as histórias, mas quando apareceu essa, então, olha, eu vou te falar que o coração ficou quentinho e muito animado para ver esse programa no ar. É assim então que funciona aqui o processo de produção de pautas no Mais Caminhos. A gente pesquisa, recebe sugestões e quando vê a gente já está mergulhado nas histórias, né? E querendo que vire reportagem para o nosso programa. E agora eu quero saber, você aí tem uma boa história para contar?
Então manda nas nossas redes sociais, da IPTV e também do Mais Caminhos. Quem sabe a próxima história que eu vou produzir e que a gente vai mostrar no programa não seja a sua, hein? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta o que você achou, compartilha com os amigos e, claro, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.